América, goza saralas América, 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 é bel massolino de fior, é bel massolino de fior. Hoje é dia 18 de outubro de 2003. Estamos na cidade de Nova Prata. Antônio Porçamai. Que dia o senhor nasceu? Eu nasci no dia 6 de abril do ano 1920. E como é o nome do seu pai e sua mãe? O nome do meu pai é José Porçamai. E o senhor nasceu aonde? Eu nasci no interior de Bento Gonçalves, isto é, no distrito de Parialenos. Tá, ok. Desde que idade o senhor trabalhou com as balsas no Rio das Antas, em Veranópolis? Eu não trabalhei muitos anos, né? Eu comecei com a idade de 16 anos e trabalhei até os 21. Nos 21 anos, eu saí, eu fui servir, eu fiquei 3 anos fora. E quando eu voltei, então eu trabalhei mais um pouco, eu fiz só mais 2 viagens só, até Porto Alegre. Tá. Que ano o senhor começou? Lembra que ano era quando o senhor começou a trabalhar nas balsas? Olha, eu tinha 16 anos, eu nasci no ano 1920. Então em 36 foi. Eu tinha 16 anos. Então foi em 36. Em 36, perfeitamente. Isso. O senhor trabalhava nas balsas constantemente ou trabalhava na roça e ia trabalhar nas balsas quando precisava? Trabalhava na roça, e também eu e todos os balseiros. O caso acontecia assim, que quando dava enchente, então a gente ia lá para o passo, onde estava Passo Velho, onde estava depositada a madeira, a gente fazia balsa e depois a gente descia, ia a Porto Alegre, ou talvez nem até Porto Alegre, alguns voltavam antes de chegar em Porto Alegre. E depois, então, quando chegasse em casa, a gente voltava ao trabalho normal, o trabalho da roça. E quando desse enchente outra vez, ali é que então a gente ia trabalhar na embarcação de novo. De maneira que às vezes acontecia de ficar até 2 meses, 3, até 6 meses sem embarcar, não é? Uhum. E neste tempo a madeira ficava onde? A madeira ela ficava no interior de Veranópolis, lá no Passo Velho. Isso é o passo que liga Bento Gonçalves e Veranópolis. Naquele tempo não existia a ponte que existe hoje, cá mais em cima. Uhum. E bem no início, amarravam as balsas com o quê? Primeiramente amaravam com cipó. Que dia é hoje? Hoje é dia 19 De janeiro. de janeiro de 2004. Estamos aqui no mato, perto da cidade de Nova Prata, e vamos filmar o chincho e o cipó-pau. Não é fácil, no meio dessa trama de cipós, identificar o cipó-pau. Ele deve ser consistente e duro. Hein? Esse aqui não é o cipó-pau que nós pretendemos encontrar. Ele diz que não é cipó-pau porque ele é mole, é frouxo. A gente conhece que ele não é o legítimo cipó-pau porque ele é macio. E o cipó-pau é duro que nem quase que nem uma vara. Tá, okay. Legítimo seria este. Legítimo é aquele que ele está pegando e esse aí. E tá. Este. Faça o teste então agora. Faça o teste. Não, mas é um cipó-pau, sim. É, ele conhece, né? Não tá. tenho dúvida nenhuma. A vista bem as folhas ali. Isso. Olha, ele tem as folhas. A cada palmo ele faz um raminho. Então é por isso que ele tem a cada palmo pequeno olhinho. E ele vai subindo nas árvores. Tônio agora ele vai arrancar aí do chão, ó. Ele se crava no chão, mas vai... Olha, ele tem a raiz ali, né? Vai andando pelo chão e vai subindo também nas árvores. O senhor Antônio vai colher um. E para nós levarmos
para casa, fazermos um fogo, aquecê-lo, tirar a casca. Cortando assim, ele brota novamente, não há problema que ele morra. O Antônio agora ele vai enrolar o cipó para depois transportar e ao mesmo tempo sapecar. Nós estamos ouvindo aqui o som do trator, dos carros da cidade, porque são bem próximos à cidade de Nova Prata. Ele é firme, é duro mesmo. Pronto. Feito as rodilhas era mais ou menos assim. O professor Antônio agora vai fazer o teste definitivo para ver se o cipó é cipó pau ou não. É. Ó, ao ser torcido, ele solta a casca. E é uma madeira muito forte que não rebenta mesmo. Ó. É um cipó muito bom. Já. Então o cipó pau para ele ser utilizado para amarrar madeira, ele tem que ser sapecado no fogo e torcido, né? Depois então aí ele seca, mas a gente guarda ele e na hora em que vai precisar para amarrar a madeira, bota ele de molho um pouco na água e daí fica muito bom para fazer a amarração, amarrar a madeira, né? Madeira da balsa. A madeira da balsa, que era conduzida por água daqui do Passo Velho de Veranópolis até Porto Alegre. Era mais ou menos isso. Então eu vou tirar do fogo. Isso. Tem que deixar esfriar agora, né? É, tem que deixar esfriar um pouco. Uhum. Agora vamos torcer. Olha aí como ele vai soltando a casca. Mas no meu tempo já não se usava mais cipó, porque já nem tinha mais cipó. Então se usava arame. Então a madeira toda era amarrada com arame. Torcer, que então aquela casca toda ela desloca, ela cai fora, fica o cipó branco, limpinho e forte, que é uma coisa muito séria. Então, enquanto verde, e depois de seco, então para ele se tornar bom mesmo, a gente antes de usar botava ele de molho. Daí podia usar, o cipó forte é barbaridade. Agora o nome exato mesmo eu não sei, nós conhecíamos o cipó pelo nome de cipó pau. E quem é que colhia esse cipó no mato? Hein? Quem colhia esse cipó no mato? Eram os próprios balseiros.
Mas isso foi antes do meu tempo. Sim. Uhum. Os próprios balseiros tiravam o cipó do mato, sapecava ele, torcia ele, fazia as rodilhas e de lá, então, levavam lá no Passo Velho, onde estava o embaixador da madeira, né? Não existia mais cipó, de tanto que eles colheram, acabaram com ele. Aquela qualidade, sim, cipó pau já praticamente não existia mais. Tá ok. Agora, o senhor me fala, desde o início, como é que começavam a fazer a balsa? Quanta madeira, quantos molhes? Pode descrever do início até o fim. Então tinha os trilhos, o trilho feito de tábua, que saía de lá de cima. No depósito? Perto das pilhas de madeira, e ia até perto do rio. Então lá perto do rio, antes de chegar no rio, tinha um estaleiro feito de tirante. Isso eram 2 tirantes parafusados bem firme em cima dos secos, né? Então ali no estaleiro, quando a madeira chegava até no estaleiro, tinha um que pegava a madeira no trilho e botava ela atravessada já em ordem em cima do estaleiro. E lá então tinha 2 homens que faziam o molho, nós chamávamos ele de molho, mas na realidade é um feixe de madeira, não é? Madeira serrada. Então era amarrado com arame e depois empurrado lá para a água, porque o estaleiro dali para baixo, onde a madeira era molhada, ele tinha bastante caimento. Então dali era fácil de empurrar ele para a água. E lá na água sempre tinha um, ou conforme até 2 homens, para pegar o molho e unir eles, amarrar um com o outro, como eu dizia, colherar os molhos, né? Certo. E depois de feito o quartel, isso era um quadro de 5,5 metros, comprimento da madeira, por mais ou menos, eu não tenho bem recordação, mas em torno de 6 metros, 7 por ali de largura. Então, quando estava tudo colherado, os molhos, então, em cima dos 2 atilhos, isso é em cima das amarrações, era feito um travessão. O travessão era feito de guia. Cada travessão se fazia com 3 guias. E depois, então, um outro arame começava no começo e costurava-se em roda do travessão, aqueles molhos todos que embaixo já estavam unidos e amarrados um com o outro. Certo. Tinha que fazer isso porque então fica mais firme, não tem aquela coisa de pisou num lugar afunda, pegou no outro lugar a madeira afunda. Assim não, a madeira ficava parelha, porque ela estava presa, né? Com 2 travessões, um na frente e outro atrás. Isso era o travessão em cada quartel. Uhum. Depois os quartéis, então, eram unidos um com o outro, mas de topo, não do lado, madeira de toda ela de topo. Então eram, como é que se diz, tiranteados, nós dizíamos, né? Isto é, unir eles e amarrar um com o outro. Em tirantes daí. Hein? Com tirantes. Em tirantes. Sim, E amarravam o outro também com arame. sim. Tá. Tudo era amarrado com arame. Tá. Até a cabeceira, que a cabeceira é o primeiro quartel da frente e o último atrás. Então ele tem 3 lotes de madeira. Em cima dos 3 lotes de madeira é amarrado um caibro, furado, no lugar de pôr o remo, bota-se 2 varas, quer dizer, 2 varas, 2 pedaços de madeira, não é? Da altura mais ou menos 25, 30 centímetros, que é para pôr o remo no meio daqueles 2 paus para poder remar, né? Remo com 5,5 metros de cabo e mais a pá. Uhum. Tá. Com esse remo era o leme também, virava a balsa onde queria, né? Sim, aquilo era o leme. Era o leme, sim, para quem estava na popa, isso é na parte traseira. E para quem estava na frente, então o remo servia para governar também, para desviar uma pedra, desviar o canto de um peral, pegar o canal do rio melhor, canal já conhecido, não é? E para poder desviar isso tudo. Então tinha que ter 2 proeiros, 2 homens lá na frente,
e outros 2 atrás. Um em cada remo, Eram né? 4 remos. Um em cada remo, né? Hein? Um em cada remo. Uma pessoa a cada remo. Sim, uma pessoa a cada remo. Tá, ok. Certo? Você perguntou quantas tábuas havia no molho, Tá. não é? Então isso aí depende da madeira, a madeira mais grossa, a madeira mais fina. Por exemplo, as tábuas de polegada, isso é uma grossura, a grossura de uma polegada por 30 centímetros de largura, iam duas dúzias e meia. Mas depois as outras madeiras, eu não estou a par dos mínimos detalhes, porque era um serviço que não era para mim, assim como eu era mais novato, eu e outros, não é? Então o serviço dos mais novatos sempre era trabalhar lá em cima da pilha, derrubar madeira, ou na boca do trilho, pegar a madeira e botar no estaleiro, ou lá na água, né? Quando derrubava um molho, pegava com a vara de gancho, unia com os outros, amarrava. Quando estava pronto o quartel, como já falamos aí, Sim. então eles derrubavam a carga. A carga que se diz era uma madeira mais curta. Então a gente botava ela atravessada em cima do quartel já feito, não é? Em sentido contrário. E quanto ao comprimento da madeira, a madeira em geral ela era de 5,5 metros, mas tinha a de 4,40 e a de 3,30. Então nós conhecíamos a madeira não pela metragem, mas quando era madeira de 5,5 metros, era madeira de 25. Quando era de 4,40 metros, era madeira de 20 palmos. 20 palmos. E 15 palmos era a madeira com 3,30 metros. Uhum. Então, em cima de um desses quartéis, a gente fazia barraca para guardar as roupas, roupa de cama, roupa de vestir e o mantimento. Num outro quartel, a gente fazia o fogão. O fogão que se diz que nós usava era um quadro de madeira de 1 metro por 1 metro, 1 metro quadrado, cheio de terra até ficar parelho, e depois pregado naquela caixa, do lado pregado 2 estacas e uma travessa em cima. Então, e com um pedaço de arame, então lá a gente pendurava a panela para cozinhar o feijão ou para cozinhar qualquer outra coisa. Polenta, né? A polenta também era feita ali. A panela da polenta era pendurada num arame, naquela travessa que tinha em cima, presa em cima das 2 estacas ao lado do fogão. Era fogo laro no caso, né? Lareira. Era fogo laro, isso mesmo. Tá. E quando o senhor fala barraca, a barraca é feita de tábuas, não de lona. A barraca era feita de tábua, só que ela era feita com tábuas inteiras, de 5,5 metros, madeira de 25 palmos, como se dizia. E ela era feita tipo, assim como tipo escama de peixe. Começava a primeira embaixo, a segunda em cima já subia, trepava um pouco na primeira, e assim ia até chegar em cima na cunheira. Os 2 lados eram feitos assim. Em primeiro lugar era feito 2 cavaletes, é claro. Sim, para depois pregar, né? Que era para poder pregar, prender aquelas tábuas que se fazia para cobrir, não é? Uhum. E era isso aí. E as 2 pontas ficavam abertas. Então, se fosse no inverno, tivesse vento, então numa ponta, do lado que vinha o vento, a gente ia dar um jeito de estender um lençol, estender uma coberta para atacar um pouco o vento para a gente dormir. E assim ia. E o colchão como era? O colchão, vamos começar lá de casa. Certo. Quando chovia bastante, que a gente mais ou menos calculava, ou a gente já estava vendo que ia dar enchente, que ia dar para ir a gente embalsar,
Então o trabalho de cada um era ir lá no galpão, no paiol, como se dizia naquele tempo, e desfiar palha de milho e botar dentro do colchão, ter um colchãozinho para dormir. Todo o pessoal tinha que fazer isso ali, porque caso contrário teriam que dormir em cima da própria madeira pura, né? E esse colchão, quando vocês chegavam em Porto Alegre, o que Então, acontecia? quando chegava em Porto Alegre, os colchão, ou mesmo quem voltasse antes, voltasse lá de Bom Retiro, então era despejada aquela palha fora, despejada na água mesmo, no rio, porque tudo era ali no rio, não ia lá fora em terra. A gente saía em terra só se fosse para comprar alguma coisa, algum mantimento, alguma coisa, então saía alguém de Caico. Vocês levavam um caico sempre junto, né? Sim, cada balsa tinha que ter um caico, né? Porque aquilo era Era necessário. quase como fosse, eu não vou dizer o salva-vida, mas ela era uma coisa super necessária. Porque se, por exemplo, numa cachoeira rompesse a balsa, espalhasse alguma madeira, então tinha que ter um caico para juntar aquela madeira. E quando havia então necessidade de comprar alguma coisa, a gente não ia passar aquele trabalhão medonho, encostar a balsa no mato para ir comprar um mantimento ou qualquer coisa. Então saía um de caico, largava um de caico na frente e ia lá no armazém e comprava o que precisava. Depois o de caico mesmo voltava, claro, até em cima da balsa. Chegava na balsa, puxava o caico em cima. E o que vocês compravam comumente nas bodegas, assim? Às vezes salame, às vezes queijo, ou coisas assim. A cachaça. Chegava antes de chegar em Bom Retiro, então largava-se um homem na frente de caico, vai, pega uma garrafa ou duas de cachaça lá em Bom Retiro. Então saía um na frente de caico, ele ia comprar lá em Bom Retiro, uma ou duas garrafas conforme mandavam, não é? E daí, enquanto isso, a balsa ia descendo. Quando via, eu tinha feito as compras, a balsa já estava lá em frente a ele. Era só largar o caico, ir remando e chegar na balsa. Mas o que efeito fazia a cachaça para vocês? Era para o esporte? Por que vocês tomavam cachaça? A cachaça, eles achavam e diziam que era boa, porque a gente vivia muito na umidade. Eu não sei se isso realmente era bom ou não, apesar que eu também tomava junto com eles. Sim. E em certas ocasiões, a cachaça, parecia que ela dava assim mais coragem, mais ânimo. Uma ocasião, então, era uma sexta-feira santa. E alguém foi em Bom Retiro de caico, como já contei, pegou a cachaça, trouxe em cima da balsa, e nós éramos 4 rapazes solteiros na frente. Então um deles agarrou um copo bem grande e fez uma cachaça assim com açúcar. Nem limão não tinha, só com açúcar. De manhã. Daí comecemos a tomar aquela cachaça, parecia que era uma coisa tão boa. E com aquilo lá parece que a gente criou até mais força, não sei se era a impressão da gente ou o quê. Então de lá, logo abaixo de Bom Retiro, tem a última cachoeira que é chamada Ursa. Vocês conheciam ela pelo nome de Ursa, aonde então tem 2 canais. O canal da esquerda, quem desce rio abaixo, era o canal fundo, o canal vapor, como se dizia naquele tempo. E aquele canal do meio, entre a ilha e a costa do rio, ao lado direito, então era mais baixinho, não era muito fundo. Então, quando fomos chegando lá perto, alguém perguntou, isso é dos entendidos que vinha atrás lá na popa, dizia, vamos pelo boquete ou vamos pelo canal do vapor? O boquete era o canalzinho do meio. Então não, vamos pelo boquete, não vamos estar fazendo a volta lá no canal do vapor. Outro dizia, não, é melhor ir para lá.
E com aquela confusão, a balsa foi indo, foi descendo. Quando viram, não deu mais para nós puxar ela para a esquerda para descer pelo canal do vapor. A gente então desceu, a balsa desceu pelo canal do meio chamado Boquete, né? Mas a água era pouca e o peso era muito. Ela encostou à direita, que era tudo cascalho, e tinha umas moitinhas, um mato, assim, de 1 metro e pouco de altura. Então, com aquele peso, com a força d'água, empurrou aquela balsa lá para o lado direito. Em cima, teve parte delas que chegou a subir no cascalho seco. Então, dali depois sim, ali tivemos que desmanchar. Uma parte deu para tirar os quartéis inteiros. E outra parte tivemos que desmanchar e tirar pau por pau de lá. E fazer de novo a balsa? E fazer de novo? E lá fazer os molhos de novo e embalsar outra vez, não é? É isso por que você estava dizendo? É isso por causa da cachaça? Hein? Por causa da cachaça, é isso? Eu acho que sim. Eu acho que isso foi o resultado da cachaça tão boa que a gente achou que era aquele dia de manhã. Mas antes disso teve, agora não me recordo se foi na mesma viagem. Foi na mesma viagem, eu deixei uma parte fora do começo. Então você começou do início, que você deixou fora uma parte? Sim, no começo, nesta mesma viagem. Então, no começo aconteceu que a gente pousou lá num determinado lugar, não me lembro bem em que ponto, mas de manhã, na madrugada, era claro de lua, noite clara. E daí, então, largamos. Os responsáveis, vamos largar, vamos viajar, dá para viajar, tá claro de lua, tá, fomos. E quando chegamos lá numa determinada altura, no meio do rio tinha umas boias. E naquelas boias estava amarrado espinhéis que os pescadores tinham armado lá para pegar o peixe, né? E dois desses homens que estavam nessa mesma balsa que eu estava, então resolveram de agarrar e revistar aqueles espinhéis para ver se dava para tirar algum peixe. Então saíram em dois e conseguiram. Com o caico, né, do caso? Hein? Com o caico saíram em dois. Sim, saíram de caico, né? E foram lá onde estavam aquelas boias, foram revistar um espinhel, um ou dois espinhel, e conseguiram trazer diversos pintados. Depois, então, fritaram, limparam eles, quando puxaram em cima da balsa, temperaram, fritaram eles. E aquele foi o peixe mais gostoso que eu comi em toda a minha vida. Não sei se é porque era roubado, ou se fosse por causa que era Semana Santa. Então, quarta-feira a gente não comia carne, porque era Sexta-feira Santa. Quinta também não se comia. Sexta-feira, então, muito menos. Então, fazia dias que a gente não comia uma coisa propriamente sagrada, sabe? A gente mais comia, era pão com mel, ou pão com chimia, ou coisas assim, não é? Então, aquele peixe sagrado parecia ser tão bom como nunca se tinha comido um peixe tão gostoso assim. Daí seguimos a viagem. Mas depois, quando chegamos lá embaixo, perto do Bom Retiro, então aconteceu tudo o que eu acabei de contar antes. Ah, tá ok. Viu? Agora o seguinte, qual é o sinal que vocês tinham para saber se estava na hora de largar a balsa ou não? Quer dizer, saber se o rio estava alto o suficiente, se estava baixo, muito alto, muito baixo, como é que era? O rio, a água, tinha que ter um determinado ponto, porque se fosse menos água, era ruim para viajar, não dava para viajar, porque em muitos lugares a balsa pega no cascalho, ou pega numa pedra, ou não era fácil, né? Tinha que ter aquela quantia de água suficiente. E se fosse mais água do ponto, também era difícil, porque então para governar a balsa é um peso muito grande, e a corrideira, então, a correnteza da água,
não deixaria a gente governar a balsa como deve ser governada, né? Isso é para procurar sempre pegar o canal mais fundo, onde não há perigo, isto é, nas cachoeiras. Agora no poço pode viajar com Qualquer nível, né? É. E vocês tinham, Era nas cachoeiras. vocês tinham um lugarzinho lá marcado né, que vocês se baseavam? Como é que é, trem? Vocês tinham uma pedra, um troco, uma árvore? Sim, assim... Que vocês olhavam se estava bom ou não estava? Em cada balsa tinha um prático. E o prático devia de conhecer o rio palmo por palmo, até Porto Alegre. Tá, E então, até Porto Alegre não era tão necessário. O necessário mesmo era chegar até a Ursa, que é a última cachoeira, logo abaixo de Bom Retiro. Tá, ok. Hoje, Bom Retiro é um município. Naquele tempo era um distrito de município de Estrela. tá ok. O senhor seria capaz de contar as cachoeiras, as corredeiras, uma após outra, e os seus perigos? Mas pegar as maiores, não todas, porque são muitas, né? As maiores e mais perigosas. Não é, Desde o início aqui. não é fácil. Agora, cá no começo é mais fácil. A gente largava no Passo Velho para viajar. Então, a primeira cachoeira era uma cachoeirinha chamada Saltinho. Depois do Saltinho vinha uma outra, o Lajeadinho, que também era um pouco perigosa, mas Por não quê? era uma Porque- cachoeira muito comprida. Depois do Lajeadinho, então vinha a Comprida Seca. Chamava-se Comprida Seca porque ela era comprida mesmo, aquela cachoeira, e no verão com pouca água, a água estava assim, bem dividida, espalhada, não é? Não passava assim toda num canal só. Então, por isso ela tinha o nome de Comprida Seca. Depois da Comprida Seca, tinha outras cachoeirinhas, mas era pouca coisa, era assim como nós costumávamos dizer, uma taipava, como se fosse uma taipa, não é? Passou aquele pouquinho ali, está livre. Depois, então, mais embaixo vinha o Porto Velho, era o nome de uma cachoeira. E ela tinha o nome de Porto Velho porque o primeiro embaixador de madeira que existiu, era justamente ali, que era a madeira que vinha lá no interior de Cotiporã, lá na fazenda. Largavam ela por um trilho e ela vinha até lá embaixo, perto do rio, lá embalsado. Então aquele embalsador, havia aquele porto ali, durou até que terminou os Pinheiros. Quando terminou os Pinheiros, só ficou o nome da cachoeira Porto Velho. Depois, então, do Porto Velho, vinha a Comprida Grande, uma cachoeira bem grande, lá na minha terra natal. Então, aquela era comprida também, era comprida grande, mas ela não era perigosa. Era uma cachoeira boa para descer. Depois da Comprida Grande, então, vinha o Persegueirinho, também outra cachoeirinha. Depois vinha outra cachoeira lá na linha Alcântara, antes de chegar no Passo de Cotiporã, que o nome dela era Cágado. Depois daquilo, então, dali para baixo, eu não me lembro bem o nome de todos. Tinha uma chamada Remo. Depois, mais embaixo, então, tinha diversas cachoeiras, até as mais bravas mesmo estavam lá mais embaixo, antes de chegar no Mussum. Então lá tinha. Mas por que eram brabas lá? Então o senhor disse cada uma o nome e o perigo que havia. Hein? O senhor diz o nome da cachoeira e o perigo que havia. Qual era o perigo de estourar Sim. para a balsa? Então, depois lá para baixo, uma cachoeira que era perigosa, era a Louca. Ela tinha o nome de Louca e ela era louca mesmo. Então, quando a gente ia chegando perto dela, para chegar na enfiada, para enfiar a balsa na cachoeira, então, uma parte, um trecho, a gente tinha que ir puxando o galho. Puxando o galho é indo bem no costado do mato e segurando nos galhos, levando ela para frente, porque só a remo a gente não poderia vencer, porque ela carcava muito para a direita de quem desce rio abaixo. Sim. Né? E o canal que nós pretendíamos descer, que de fato a gente descia, era a esquerda. Então, tá.
Depois, mais embaixo, então tinha outra chamada Braba. Aquela era braba mesmo. Mas Depois, por que era braba? O senhor disse. ela era braba porque ela tinha dois canais fundo, canal bom. O canal da direita, ele tinha umas ondas muito grandes, bem grande mesmo, que quando a gente descia, então o quartel 5,5 metros, ele ia lá embaixo, a gente olhava para trás, a gente enxergava o topo do segundo quartel que vinha contando. Daí a pouco de lá de baixo subia em cima da onda outra vez, e aquele quartel atrás, então estava a conta dele lá embaixo. Né? Bom, então aquele lado às vezes a gente preferia não ir por lá só por causa das ondas muito grandes. E o canal da esquerda, ele era perigoso, porque lá embaixo, na saída da cachoeira, onde termina a cachoeira, à esquerda, tinha umas pedras, uma rocha brava mesmo. E a água carcava tudo para aquele lado lá. Então a gente tinha que defender aquelas pedras de canto lá na saída à custa de remo. Mas era uma trabalheira medonha. Depois de lá, mais embaixo, então tinha uma pedra, chamada a pedra ao lado direito que desce pelo rio. A Pedra Moura, nós conhecia ela pelo nome de Pedra Moura, mas é uma pedra muito grande, eu acho que do tamanho quase desta casa. Então ali a gente tinha que ir remando, puxando a balsa, segurando a balsa sempre para o lado esquerdo, porque a água carcava muito sempre pela direita ao lado da Pedra Moura. Depois que a gente passava a Pedra Moura... E se batesse na pedra, o que acontecia? Hein? E se batesse na pedra, o que acontecia? Acontecia que se espalhava madeira. Não é? Arrebentava tudo. Isso era certo como 2 e mais 2 são 4. Bateu na pedra e espalhou madeira. Uhum. Tá, Porque o peso muito grande e chega, ela bate numa pedra ou num canto, uma coisa firme, é obrigado a espalhar madeira. Né? Com o peso e a força d'água que vem levando ela, é obrigado a espalhar madeira. tá, pode continuar então agora. E depois dali, então, depois que a gente tinha passado a Pedra Moura, então vinha outra cachoeira chamada Pinheirinho. O Pinheirinho também era uma cachoeira perigosa, porque tinha 2 canais. E o canal das Balsas, que era para a gente, onde sempre se descia, era a direita. E a direita, a água carcava muito pela direita, numa pequena curva que tinha, e naquela curva era rocha. Então a gente tinha que remar o que dava para segurar a balsa sempre para a esquerda, porque lá na direita era perigoso. Até passar a cachoeira, não é? Depois que passou a cachoeira, aí tudo bem. Aí daí a gente ia chegar no Irmão Sul. Depois lá mais embaixo tinha o Costão. O Costão ele não era propriamente uma cachoeira assim que nem era solta, mas era um lugar que a água se movimentava muito. Tinha os mergulhadores que puxavam a água para baixo, puxavam a madeira para baixo, profundo, não toda, uma parte, um canto, lá à frente, lá atrás. Né? Redemoinhos eram no fundo. Sim. Redemoinhos que puxavam a madeira para baixo. Não era. Era tipo redemoinho, mas não era propriamente o redemoinho. Era uma coisa que eu nem sei explicar por quê. Porque a gente olhava assim, a água estava calma e de repente se via aquele fervedor de água, né, que puxava a madeira para baixo. Porque depois de lá, então, tinha o Carneiro, depois do Costão. O Carneiro também era uma coisa que tinha um peral lá à direita, e se a gente não pegasse o canal certo, a balsa ela ficava numa reversa. Reversa é uma palavra italiana, não é? Mas, para dizer a verdade, seria onde a água faz um retorno. O redemoinho. Não é o redemoinho. O redemoinho é uma coisa, e esse retorno da água que eu me refiro é uma coisa bem diferente, porque o redemoinho, a água chega a fazer um buraco na água.
Certo. Mas aquilo lá, a reversa não. A reversa é que aquela corrideira forte, onde tem um canto, seja a direita, o lado direito, seja o lado esquerdo, então naquele canto fica uma água morta, porque a corrideira passa por fora, pelo canal, não é? Então aquele canto fica uma água morta. Então lá é onde onde a água faz o referido retorno, não é? Mas não é uma coisa pequena. Às vezes a água leva a madeira até lá embaixo, no fim da reversa, de repente a água que vem em sentido contrário, fazendo o retorno, como já disse, vem até cá em cima, às vezes tem um trecho até de 40, 50 metros. E daí poderia fazer a balsa girar. É, então Ou você era um atravessar. perigo, não é? Mas era uma coisa que a gente evitava sempre, porque senão a gente tinha que ficar parado ali, tinha que remar muito para poder sair. Às vezes a gente conseguia sair logo, às vezes a gente tinha que ficar lá muito tempo, até que viesse um momento que a própria água mesmo favorece, não é? Isso aí era o caso da água que faz o retorno, que os italianos diziam reversa, não é? Seria uma coisa avessa. Aham. É. Então, o mais certo mesmo, eu acho que é retorno, porque realmente a água fazia o retorno. Tá ok. E depois? E depois dali, então, dali para frente, tinha lá mais alguma reversa, tinha a Beija-Flor, tinha lá uma lá na Estrela, perto da cidade de Estrela, que a gente tinha que procurar evitar de não cair, de não deixar a água puxar para dentro na reversa, não é? Poder pegar sempre o fio da água, a correnteza mais forte. E assim ia. Até a ursa. O que a ursa representava? Qual era o perigo dela? Ela não havia perigo nenhum, a não ser que encalhasse, que fosse trepar lá num cascalho, como aconteceu para nós aquela vez. Mas isso foi por facilitar, não é? Isso não é uma coisa, não era uma cachoeira perigosa. Tá. Porque na realidade só tinha um cantinho, mas não era uma correnteza muito forte, era uma água mansa. Mas a gente facilitou e quando viu não deu mais para ir para o canal da esquerda, chamado Canal do Vapor. Fomos pelo canal do meio e aconteceu que a própria água, o peso, com aquele peso monstro, a água empurrou lá de contra o cascalho à direita e teve uma parte da balsa que realmente subiu até no seco, no cascalho. Então, uma boa parte ainda a gente conseguiu tirar pedaços grandes, quartéis inteiros. E teve outros quartéis que a gente teve que desmanchar e tirar pau por pau, e tornar embalsar de novo. Para poder seguir viagem. Tá ok. E quando vocês chegavam lá, vocês uniam as balsas, né? Depois da ursa. Hein? Depois da ursa, vocês uniam as balsas pequenas para fazer uma grandona, não era isso? Então, lá na Ursa, justamente, então era feito o comboio. O comboio que nós dizíamos era quando uniam duas balsas ou três balsas, faziam uma só. Dali uma parte do pessoal vinha embora para casa. E a outra parte ia então até Porto Alegre. Não é? E essa parte que vinha para casa voltavam a quê? Com o quê? Nós, É. os que vinham, que voltavam da Ursa, então quase sempre até Estrela a gente vinha a pé. Eu não sei se tinha, eu não me recordo bem se eram 16 quilômetros ou se eram 11, eu não me recordo bem, mas era uma coisa por ali. A gente vinha até Estrela. Estrela, então, a gente às vezes conseguia ser um caminhão de carga, aqueles caminhãozinhos da época, não é? Daí com aquele, então, a gente vinha até nos Picão. Picão é aí por perto de Mossum, lugarzinho chamado Picão. Então a gente ia a pé, nós vinha a pé até em casa. Quantos quilômetros eram? Hein? Quantos quilômetros eram? Olha, eu não sei certo, mas tinha gente que dizia que dava 70 quilômetros. Bah, e vocês faziam isso a pé?
Carregando o quê? A pé e de pé no chão e calça arregaçada até no joelho. Nós dizia de bota, mas é aquela bota que a Aparecida Mãe nos deu. Né? Tá ok. E vocês comiam o que pelo caminho subindo a pé? Voltando por terra ou na ida nas balas? Não, voltando por terra. Voltando por terra, então a gente chegava onde tinha um armazém, uma bodega, alguma coisa. Então a gente comprava pão ou se tivesse um jeito de mandar fazer uma polenta, a gente mandava, a gente comia e depois a gente seguia a viagem. Não carregava comida então, né? Não se carregava. Vocês carregavam... Se carregava apenas a roupa, uma muda de roupa de reserva que a gente leva, né? Que se no caso de se molhar, tem roupa enxuta para vestir, para dormir. E o colchão, mas o colchão já sem palha, claro. Só o pano, né? Isso tudo dentro de uma mala, mas não essas malas de mão, era mala de pano. Sim. Que até a gente usava para ir no moinho para trazer o farelo. No saco trazia a farinha e na mala trazia o farelo, metade de cada lado, a gente botava em cima da sela do animal. E na cabeça... Era a mala que se usava. E essa mala com aquela muda de roupa dentro, era o travesseiro para dormir também, em cima da base, que ele era o travesseiro. E na cabeça? Hein? Na cabeça botavam o quê? Na cabeça você usava chapéu normalmente. Chapéu de trança, né? Hein? De trança? Chapéu de trança? De trança, chapéu de trança. Eu usava chapéu de trança que a própria minha mãe fazia. Ela fazia a trança e fazia o chapéu também. Tá. E agora a comida que vocês comiam quando desciam pela balsa era polenta, feijão e o que mais? Era arroz e feijão, carne sempre levavam daqui de cima. Mas era charque ou o que vocês levavam? Levava, às vezes levava charque, às vezes levava carne fresca, só que a carne fresca durava muito pouco. Se fosse no inverno, durava um pouco mais. Mas no verão tinha que fritar ela imediatamente e deixar ela dentro de uma panela fechada para as moscas não incomodar, né? Da Ursa a Porto Alegre era uma água mansa, não tinha mais cachoeira nenhuma, né? Só que para viajar tinha que ser quando não tivesse vento, porque se tivesse o vento de proa, isso é contrário, não é? O minuano, no caso, né? Hein? O minuano. O vento minuano, que sopra do sul. Então, se começasse o vento que não dava mais para viajar, encostava-se no mato, e se passava um cabo de aço no mato, amarrado numa árvore, e aí lá a gente ficava até calmar o vento, né? Às vezes ficar um dia e uma noite, às vezes até mais, parado. Para acalmasse o vento, então sim, então a gente largava e seguia a viagem de novo, porque quando o vento era o vento, não me lembro se o minuano, acho que era assim, que final vinha contra, em vez de ir para frente, ele empurrava a gente para trás, empurrava a balsa para trás. Então, de qualquer maneira, a gente era obrigado a ir ao mato, passar o cabo de aço numa árvore e ficar lá até calmar o vento. E vocês ficavam fazendo o quê ali? Nós não ficava fazendo nada. Às vezes, quando levava um baralho de carta, a gente jogava a carta. Ou, caso contrário, a gente ficava aí conversando, contando história. Tá bom. Quanto demorava, em média, uma viagem de Veranópolis até Porto Alegre de balsa? Eu tenho bem recordação da viagem mais rápida que eu fiz. Então, a viagem mais rápida que eu fiz, eu saí de casa, lá embaixo, eu morava lá perto do Passo Cotiporã, e vim até o Passo Velho a pé. Embalsemos o resto do dia até a noite toda, paremos só para jantar. A noite toda sem parar, e no dia seguinte de manhã, era domingo, dia seguinte. Então, larguemos às pressas, porque a enchente tinha sido uma enchentinha pequena, e se nós
demorasse mais, a água ia escapando, né? O rio ia baixando, a água ia ficar pouca, ia ficar muito abaixo do ponto. Então daí no dia seguinte, por isso a gente trabalhou a noite toda, e no dia seguinte de manhã, que era um domingo, aí seguimos viagem. E quando foi no sábado daquela semana, ainda com sol, eu estava em casa de volta de Porto Alegre. Esta foi a viagem mais rápida que eu fiz. Uma semana praticamente, então. Hein? Quase uma semana. É, pois é. Foi a viagem mais rápida que eu fiz. Tá, mas em média, né? Porque tinha umas que demoravam mais, outras que demoravam menos. Saindo aqui do Passo Velho de Veranópolis até Porto Alegre, só a viagem de descida, quantos dias ia? Mas sei lá, eu acho que levava no mínimo 10, 12 dias por aí, 13, a não ser que fosse uma coisa de pegar uma enchente, porque já tem acontecido também de estar descendo pelo rio e vir outra enchente atrás. E levantar o rio, encher até num ponto que não dava mais para viajar, então tem que parar e esperar o rio baixar. Então teve um indivíduo uma vez aí do Passo Velho que levou 21 dias para ir a Porto Alegre e voltar. Foi o caso de uma enchente que deu durante a viagem, não é? Certo. E de Porto Alegre para cima, como é que vocês faziam para voltar? De Porto Alegre para vir para casa era a viagem muito mais fácil, porque a gente embarcava no trem, a gente vinha de trem até em Bento Gonçalves. A gente embarcava de manhã lá embaixo, não me lembro a hora, mas que lá sempre era depois do café, porque me lembro que a gente tomava café antes de sair de lá no Hotel Savoia. De lá depois a gente pegava o trem e ia até Bento Gonçalves. Chegava assim em Bento às 12h45. E daí de Bento Gonçalves até em casa a pé. A pé também, né? Eu de Bento Gonçalves para vir na casa minha, falecido meu pai, tinha 28 quilômetros. Barbaridade. Mas ali então era mais fácil do que quem voltasse da Ursa, não é? Porque quem voltava de Porto Alegre, pelo menos, voltava de trem até Bento Gonçalves. Quanto ganhavam por viagem um embalsador? Naquele tempo, indo a Porto Alegre, o camarada que nós costumávamos dizer, é aquele que não tem nenhuma responsabilidade. Ele só faz o que mandam fazer. Então ganhava-se 120 mil réis. 120 mil réis. Não era cruzeiro ainda, era mil réis. 120 mil réis. E era um bom dinheiro, porque era um dinheiro que vinha rápido, não é que nem plantar o milho, semear o trigo, plantar o feijão, tem que esperar até vir o tempo da colheita. Em vez daquilo lá, não, era uma viagem assim, um dinheiro que se ganhava rapidamente. E um prático que tinha responsabilidade ganhava quanto? Hein? Um prático que tinha responsabilidade ganhava quanto? Eles ganhavam mais, agora quanto, não sei, esse é um detalhe também que eu não estou a par, não é? Porque tinha o prático e tinha o empleiteiro, que o empleiteiro então ganhava uma quantia X de cada dúzia, mas não me lembro de quanto também, não é? Então, tá. O empleiteiro, é claro. Ganhava por dúzia. Hein? Quanto mais transportasse, mais ganhava. Sim. Agora, a maior coisa que a gente levava, das vezes, era quando acontecia de romper a balsa, bateu numa pedra, bateu numa ilha, ou qualquer uma coisa. Aquilo lá era a coisa, então, maior que acontecia, que não era bom, não é? Se no caso contrário, não era ruim. Quer dizer, bom também não era, porque a gente tinha que enfrentar tudo quanto era tipo de temperatura, era o frio, era o vento, era o calor, era a chuva, e assim a gente tinha que enfrentar. Uma ocasião que saímos lá da Ursa, viemos embarcado num caminhão de carga até o Picão, lugar chamado Picão, fica lá por perto de Mossul. De lá era noite. Então, o homem mais antigo que tinha com nós, que seria esse Antônio Sormoski, que mora aqui na fazenda. Eu entrevistei ele. Ele disse, ele assim,
vamos pousar, tá? Então vamos pousar num galpão, que naquele tempo tinha os galpões cheios de pasto para tratar as mulas, dos carreteiros, né? Então fomos dormir no pasto. E estava chovendo, e chovia cada vez mais e trovejava, era no inverno. Daí eu sei que quando foi, não me lembro que hora era, no final, depois da meia-noite, esse Antônio Storma disse ele assim, pessoal, vamos levantar e vamos embora, porque com essa chuva toda o rio vai encher, esses outros rios também vão encher, nós vamos ficar trancados, não vamos nem poder ir para casa. Principalmente o rio Baramansa de Santa Teresa. Tá? Então saímos naquelas horas lá, com chuva, mala nas costas, pé no chão, a calça arregaçada até no joelho, e assim a gente ia, e viemos embora, até em casa. Ah, não tinha um casaco, capa, nada? Nada. Que naquele tempo a gente era pobre, eu sou até hoje, mas naquele tempo a gente era pobre. Não sou eu, mas de um modo geral, o pessoal lá da colônia eram gente pobre mesmo. Uhum. Às vezes o empleiteiro, então aquele às vezes tinha capa, ou tinha um capote, mas não era todos que tinham condições de ter, não é? Tá ok. O senhor falou que embalsou à noite. E vocês iluminavam com o quê? Para trabalhar de noite, eu trabalhava no escuro, à luz do luar? Não, era no escuro. Era no escuro mesmo. Às vezes tinha acetilena, a carbureto, Ah, tá. então era lá embaixo no emolhador, não é? Mas em cima da pilha, na boca do trilho, e lá na água, era no escuro mesmo. Vocês, não era perigoso, de errar, caminhar? Era perigoso, mas a gente já tinha muito conhecimento sobre isso tudo, não é? Que a gente fazia com facilidade, sem receio nenhum. E tinha luar ou não? Hein? Tinha luar? A lua? A lua tinha à noite, não? Não, naquela noite, não me lembro sempre que não tinha. Então nós ficamos muito agradecidos e realmente foi uma entrevista Não, mas muito não boa. tem de quê. Festa de Nossa Senhora dos Navegantes em 2023. Todos os anos, próximo ao dia 2 de fevereiro, os moradores que fazem parte da Capela Nossa Senhora dos Navegantes realizam a belíssima Festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Ali está a imagem dela, perto do altar, esperando para a celebração da missa solene. Enquanto isso, os devotos de Nossa Senhora dos Navegantes preparam a balsa própria para fazer a procissão, onde era o Passo Velho do Rio das Antas. As canoas também participam da procissão. Antigamente, eram movidas a remo. Hoje em dia, são impulsionadas a motor. A balsa própria para a procissão está instalada sobre tambores de ferro e era movida a remo. Atualmente é puxada por um jet ski, depois sim movida a remo. Após a missa, todos os fiéis se deslocam em procissão, cantando e rezando até a beira do rio, onde era o Passo Velho do Rio das Antas. Ali está o lindo capitel de Nossa Senhora dos Navegantes e São Miguel. Ao chegar à procissão com a imagem de Nossa Senhora, o jet ski se prepara para puxar a balsa, sempre com a colaboração eficiente de Rudimar Basso e seu irmão Dorali. Tudo pronto para partir. A imagem, as princesas da festa da maçã e a banda pronta para tocarem.
Concluída a procissão, a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes volta para sua igreja de madeira, construída pela doação de uma tábua de cada carreteiro e uma tábua de cada balseiro. Desde os tempos antigos, a festa de Nossa Senhora dos Navegantes usou a barca do Dair para fazer a procissão fluvial. A mesma barca do governo que transportava as carroças e mais tarde os pequenos caminhões da época. Pelo ano de 1951, foi feita a festa de Nossa Senhora dos Navegantes e foi usada a barca para fazer a procissão. Na segunda-feira seguinte, o povo foi lá na capela para colocar em ordem as coisas deixadas em bagunça na festa e, para a surpresa de todos, a barca havia afundado. Como a ponte Ernesto Dornelles, a Ponte dos Arcos, estava para ser inaugurada, o governo não providenciou outra barca. A ponte Ernesto Dornelles foi inaugurada em 1952. No ano seguinte, a família Marinho e Cavedon construíram essa barca assentada em cima de túneis de ferro. Foi usada até o ano de 2024, quando deu a grande enchente no Rio das Antas e caíram inúmeras barreiras. A Capela Nossa Senhora dos Navegantes ficou isolada e não foi feita a festa, e sim rezada uma missa para os fiéis mais próximos da capela. Já em 2026, não mais foi utilizada a barca tradicional dos tonéis para fazer a procissão em vista das normas rígidas da Marinha e também por causa do perigo que ela realmente representa. Não tem proteção adequada e as pessoas não usam salva-vidas. Por isso, no ano de 2026, a imagem foi levada num jet ski, acompanhada por outros barquinhos a motor e vários outros jet skis. A fé do povo continua a mesma e a devoção a Nossa Senhora dos Navegantes aumenta sempre e cada vez mais. Vamos ver alguns momentos desta festa de 2026. A todos os que colaboraram na realização deste vídeo, nosso muito obrigado com a bênção de Nossa Senhora dos Navegantes. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Muita gente gostaria de assistir esses vídeos, mas não sabem que existem. Então compartilhe com eles. E sábado próximo, às 20 horas, nos encontraremos novamente